A Abdada tem o resultado do registro de 15 dias de muitos filhos. Uma coisa que a Abdada viu nos resultados dos filhos, em todos os lugares, acontecia que a maioria de vocês prestam atenção. A porcentagem não é o que vocês mesmos queriam. Mas vocês prestaram atenção e os filhos, feitores de esforços, estão tentando preencher a meta de manter a lembrança. Vocês estão se movendo adiante desta forma. A minoria, mesmo agora, por causa de descuido e preguiça, prestam muito pouca atenção. A minoria, mesmo agora, não está prestando muita atenção. O especial slogan deles é: sim, nós faremos, nós chegaremos lá. Quando você Om Shanti. Perform the dance of harmonizing sanskars. então façam a dança de harmonização de sanskars. Sanskars como os de Bapdada. When your sanskar become the same as Bapdada's,
then Baptada's Quando form alguém tem sanskars fáceis e doces, então esses sanskars estão na forma dessa pessoa. Quando os seus sanskars se tornarem iguais aos de Bapdada, então a forma de Bapdada será visível para todos. Assim como Bapdada é, suas virtudes, seus deveres, suas palavras e seus pensamentos serão vivenciados de forma idêntica. Dos lábios de todos sairá que essa pessoa se parece com Bapdada. Om Shanti. Hoje é dia 26. Faço a dança de harmonizar sanskars. O tema de hoje é sanskars iguais aos de Bapdada. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. When first we got the introduction, the definition of soul, Quando primeiro recebemos a apresentação capabilities, sobre a alma, Om Shanti. Om Shanti. When we got the definition, Quando recebemos introduction of a soul, definição, a apresentação da alma, before that we didn't know antes disso, has three faculties. nós não sabíamos que a alma tinha três faculdades. Uma é a faculdade de pensar, que é a mente, e depois há o poder de discernir, e isso é chamado de intelecto. Whatever is decided, E então o que é decidido, e então desempenhamos ações. Ao desempenhar ações, it leaves a impression or e deixa impressões gravadas, sanskar. e isso são chamados de If sanskars. you do something 5 times, 6 times, Se você fizer algo 5 vezes, 6 vezes, isso se tornam sanskars. sanskars within the soul originally Sanskars dentro da alma, originalmente, de boas qualidades. love, purity, peace. Amor, pureza, paz, são muito But naturais. when there is body consciousness, Mas quando há consciência de corpo, then those change. então eles mudam. It becomes ego. Se torna ego, It could be hatred, jealousy, any kind of. pode ser raiva, pode ser ciúme, qualquer tipo de Because whole traço energy negativo, to porque a the energia, tamo. a energia de Sato vai para Raja e depois para Tama. E agora temos que transformar Tamo, que é escuro, Light, para a to luz, pure. para o puro. Subha
Então, Baba nos dá a meta. Ele diz: vocês são meus And you filhos. all have E todos inherent vocês qualities like me. têm qualidades inerentes como eu. I think most of us realize Eu penso que a that for me it was maioria de so easy nós because percebe. since I Para understood mim, foi tão myself, fácil. Desde que eu me I entendo, always thought that eu sempre we all have pensei God's qualities in us. que temos nós todos Only qualidades what de is Deus important dentro de that nós. Baba says from full moon O que Baba diz que de lua cheia, call it the como last se degrees chama, of the moon. os últimos graus da lua, So same as happened with us. acredito que seja We minguante, né? lost our purity. Perdemos a nossa pureza. And it's not something new for us. E não é nada novo para nós ser Because puro, we were pure. porque nós éramos And puros. then we became impure. It's not E that então we nos were tornamos pure and become impure. impuros. We have to E just reclaim. precisamos só reivindicar as nossas qualidades. So to becoming like Baba, Então, tornando-se como Baba, it's just realization é só a of realização, Baba's a qualities percepção removes das all guilt, qualidades de Baba, remover a tristeza be free e dar from felicidade. Fica livre de escravidão experience liberation. e experimentar a liberação. Any of the divine act of Baba Qualquer ato divino de becomes Baba our quality also. se torna nossa qualidade But também. some things are more important. Algumas So the coisas say são mais someone importantes. Então, Baba está dizendo, quando alguém easy and sweet tem sanskars, sanskars fáceis e doces, then these sanskars então esses are in one's sanskars form. estão na When your forma daquela sanskars become pessoa. same as Bap Dada, Enquanto os seus then sanskars se Bap Dada's tornam form iguais aos de Bapdada, will be visible então a to forma everyone. de Bapdada será visível para It's not the todos. publicity, it's not Não é a what you publicidade, talk, não é o que você fala, but to reveal Baba is mas from your para image. revelar Baba é a partir da sua imagem. E Baba From your disse, easy nature, sweetness, pode ser da sua natureza fácil, do seu all the cuidado, beautiful qualities. da sua doçura, todas Baba essas says, qualidades as bonitas. Bap Dada, Então Baba disse, so are his children. como é Bapdada, então são seus filhos. A tarefa His dele, words, his thoughts as will be palavras, experienced os identically. seus pensamentos serão vivenciados da forma ou Words de from forma everyone's idêntica lips, dos lábios de that this one todos, looks emergirá same as que essa Baba. pessoa se parece com Bapdada. Churn, Rev- experience, Revolver, embodiment. experimentar e se tornar a personificação. Om Shanti. Om Shanti Didi. Om Shanti, Didi. Welcome to Peace Village. Bem-vinda a Peace Village. Who is this? Quem é? É a Shireen. Shri. Yeah. Shireen. Okay. Ok. I wish I was there. How is it going in Peace Village? Eu gostaria de estar aí. Como vai, Peace Village? Seems to be happy. Todos parecem estar felizes, não estão? Eu ouvi que todos estão desfrutando, estão felizes. Ontem, quando eu fui oferecer bog, todos estavam sentados, quase todos. Havia tanto silêncio e uma atmosfera muito, muito boa. Eu fiquei um pouco surpresa. É um número grande, mas foram pontuais, quietos. Mas eu ouvi também que eles estão gostando muito da comida. Yes. One of the benefits of the confluence age. São os benefícios da idade da confluência. As mães estão dizendo, eles gostam disso, então nós vamos fazer. De qualquer forma, eles How do estão you feel being felizes. back there? Como você se sente estando de volta? I feel same, no, as I
Eu me sinto como eu era, Because Peace Village has porque a Peace Village its own atmosphere, energy. tem a sua própria atmosfera e energia. Mhm. So Sister Gayatri is here. Oh, great. We're waiting for her. Sister Gayatri parece que está ali. अभी तो ज्यादा ही हो गया पहले. She wanted to ask you something from yesterday. I think she wanted to do a continuation. Ela queria te perguntar algo que continuasse ontem. I can't hear what's going on there. Eu não consigo ouvir o que está acontecendo. इधर आ जाओ आप. Didi, eu tenho algumas perguntas, a Shrin está falando. É que eu acho que a Sister Gayatri está chegando por ali. I was thinking of Eu estava pensando. Vamos esperar um pouquinho. Yes, you want to go first and then I'll continue from. Você gostaria de falar primeiro? okay, E aí eu just continuo sobre ontem à noite. Eu só tenho uma because I'm pergunta. really curious. Eu estou muito curiosa sobre o que foi falado ontem à noite. No sinal Vyakti de hoje, Baba estava dizendo que se você é doce e virtuoso, todos olharão para você e verão Bapdada. Eu estava pensando sobre Dadi Guzar e sobre Dadi Janki. Todas elas tinham todas as virtudes. Elas tinham tudo, todos os poderes. Mas, de alguma forma, você via Dadi Guzar, você sentia que estava vendo Bapdada. E nos últimos anos, e então, como seria isso de ver Baba? Dadi Guzar vendo Baba ou Dadi Janki vendo Baba? I think everyone has different Eu feelings, penso que emotions, todos têm sentimentos And, diferentes, experiências because diferentes, some, like Dadi Gulzar, always porque, had been very introverted. como Dadi Guzar sempre foi muito introvertida, falava muito pouco. Since she E was assim 9, como 10 ela years, mencionou, when she came with her desde mother que ela era, in ou Yagya, desde que ela tinha 9, 10 anos, quando veio para Yagya, and doesn't allow her to play with other ela e a children, mãe vieram para Yagya, Baba dizia que os olhos dela fariam muito serviço. and very special. E Dadi tinha que Her eyes were permanecer muito alóquica, muito especial. E os olhos dela eram assim, ela dava mensagens muito claras. like Bapdada, Dadi in the sense que era na prática care como Bapdada, for no everyone. sentido She was do really cuidado que ela tinha por todos. Ela era muito bondosa e compassiva. Ela estava sempre doando em todos os lugares. Se ela via no inverno, quando os duplos estrangeiros vinham, recebiam roupas quentes, porque eles não traziam o suficiente. Então, a maneira dela agir, as atividades dela eram assim. E a personalidade de Dadi Guzar era mais como Baba. Uma era ativa, a outra era mais quieta, mais calada. Gratidão, muito bonito. Então, hoje eu não estou na câmera, eu não estou aparecendo, é Sister Gayatri. Eu farei as questões. Gostaria de continuar o que conversávamos ontem à noite, conhecendo um pouco melhor Sister Mohini. Tem muitos irmãos e irmãs aqui que gostariam de estar mais próximos
de chegar mais próximos. Você é uma sênior. by getting to know them. Também gostariam So we de talked about chegar mais being próximos one of the das cidades. transmessengers and right now one of the main transmessengers of Baba. Você é uma So mensageira talking de about trans you e hoje uma coming das with your principais. family to Baba, Você and, disse que veio com a sua família toda para Baba first in which whole families were beginning to e return foi after a period of saying Baba uma was, das the families were being primeiras. split. So that was a tremendous E service. quando as famílias Um, começaram a se service dividir, in both as London famílias and hoje em New York. dia ainda continuam And then we fazendo talked about serviço. you being one of the E first então, graduates, the sister falamos de who você ser uma das was primeiras that graduadas for formadas graduates coming to Baba. da, So there was like do a curso, do glory curso that, superior. each one of you would have brought to Então, Baba's name, and it was a time trouxeram in which it wasn't just glória para o nome de Baba. surrender on the basis of Se Bhavana, but renderam also com surrender on the base em basis Bhavana, of the mas também intellect. com base So today no I want to intelecto. talk about Então, the hoje eu period of gostaria de time falar daquele you período came, de tempo and quando I você want to veio, particularly talk about e particularmente falar sobre o seu relacionamento Baba, with Brahma Baba in particular, com Brahma but also Baba, with the com Baba seniors Dada, mas também and com os Mama seniors, and with com Mama, in com particular. Titi, You had em very strong particular. relationships with them. Você tinha And so relacionamentos when you fortes came com to eles. CME and Quando você veio, graduated, Sistema and Rim, Baba quando had você se invested in you during that formou, period of your Baba graduation, nutriu and você Baba naquele sent you período. service. What was it E he Baba said to depois you enviou-a para o that serviço. E como foi made you feel that you isso? were Como você se so special? sentiu? Because Como I know he você se said that you sentiu are tão set up to do especial service. And so para how did ele? he, not Ele only enviava você para feel, serviços how did he see your especiais. specialty? Você não só se sentia especial, mas como ele via a sua especialidade. Oh, Shanti. Om Shanti. Think of something about Vou 60 pensar em years alguma coisa de 60 anos because I'm atrás, now with Yagya for porque eu almost estou com a Yagya há quase 63 anos. sisters or BKs, that is, As Sisters 11 Bekas, Dades, eu vim com 11 anos e elas tinham vindo de Monte Abu em 1951 to find how they can para do it. Delhi, So they depois foram para Delhi para ver como faziam o serviço. Então, meu avô, minha família, antes da partição do Paquistão, eles encontraram que estávamos ali e vieram visitar. Por causa da irmã da minha mãe e do marido. E quando o Mandali começou, eles deixaram a casa e o avô dela estava muito machucado. Então ele dizia que ele estava chateado e nem queria que nenhum outro filho seguisse, nenhum dos... On all of us, that no one can see them, no one can. E colocaram restrições sobre elas, não poderiam vê-las e tudo mais. Eles eram boas pessoas, estavam todos no governo em boas posições. Eles ajudavam, mas não queriam que a gente fosse parte deles. E penso que eu tinha 16 anos e um centro começou perto de nossa casa. Então as irmãs começaram a perguntar por que não iríamos lá. Então eu comecei a levar minha mãe
sisters like Kanyas. You all Mas know sabe, that, sisters, because they know Kanyas, they can surrender and eles sabem que elas podem so se they render. start Didi Manmohini, Didi Rukmini Manmohin, Dadi, some of them are Rukmanidade. Dadi Kulsa, Algumas estavam em Delhi, Dadi Dade all Guzar, Allrounders Dade. Todas as Dades estavam em Delhi. So they start giving us lot of, love E and elas sustenance. começaram a nos dar muito amor e sustento. At that time for us was love more. E Because naquela that is época, when para we nós, era mais o amor. came to know. And so Baba was saying what E is Baba important is knowledge. veio a saber e So then sabia que o mais importante era o started, conhecimento. Então, eu Dadi fiz o Janki, curso she was in Pune. da Dijan, que estava em Pune, e ficou What, sabendo. there was appreciation was how do we understand Eu- knowledge. Eu acho que And havia essa then how do apreciação we de como give knowledge entender to o others. conhecimento, como dar o Because conhecimento all para the outros. Dadis didn't know Hindi language. So that means we have to take them, introduce them, and then Dades. mixed language, Hindi, some Ah, English big words. então, expensive as flags also. Dades, eu entendi So que people will falavam, say it seems they know English. sim, de So they will use Hindi, different e era uma mistura de línguas, e haviam palavras So, grandes, e Baba acabava when people will ask question, eh, we will tell them in simple language. acabavam perguntando e elas falavam de uma forma simples, numa linguagem simples. To begin E the isso service, começou a to ajudá-los start the no service. serviço, para começar When os I think of that centros. time, it Quando eu was penso no interesting, tempo, very different. foi interessante, mas muito But then diferente. because we saw that very traditional way, Porque vimos of living aquele, and being aquela maneira punctual, tradicional de viver, being punctual, de ser regular, pontual. looking at how, like Didi will say, E, after lunch, e Didi diria, everyone should depois relax. do almoço, que And we were todos very deveriam young. Why will we rest after descansar. lunch? Então, She will say, nós éramos "After a jovens, e while, por que teríamos que whatever we are saying, descansar? you will realize." Depois de When um we wake up tempo, early morning, nós have percebíamos, to have full e evening, porque full acordávamos preaching and muito going for cedo, talks e and depois tínhamos, no final da only tarde, for food, we will say, palestras "We won't eat dinner, e we outras won't eat lunch." tarefas. Say no 3 times, little bit, whatever is needed. E So mesmo there a was alimentação appreciation. 3 vezes ao dia, They tudo taught isso era us that necessário. E eles nos ensinaram lot of attention on muita atenção. what our words. Didi Eram immediately as will nossas say, palavras. speak the words which are like blessings. Didi falava, fale palavras que são como bênçãos. Fale coisas como bênçãos. We spoke, she won't like it. So Hum. then we realized that our Brahmin dictionary, Nós não percebíamos que o nosso you cannot say this. dicionário Brahmi era muito pequeno, a gente não podia dizer esse aqui é louco, But not. mas poderíamos perceber, mas não falar. Brahmins use lot of words which we Hoje em dia os Brahmins usam palavras e nós aprendemos a não falá-las. Uma das coisas que eu definitivamente aprendi é que eu tinha que focar no meu empenho. Tinha que ser muito claro. Prestar atenção nos empenhos e fazer o que tivesse que ser feito. Até hoje eu não sou uma pessoa que fica olhando os outros e o que fazer. Se eu tiver que fazer algo, você permanece focado, a sua energia é investida da maneira correta. Então, eu penso que o sustento das Dades me ajudaram definitivamente, porque o que elas diziam, elas falavam, o que elas falavam, elas perguntavam, o que que Baba falou hoje?
and all that. E nunca sentavam e falavam esse assim, So aquele by assado. observing that, it becomes Observando my isso, sanskar that isso se tornou meus just for sanskars. my part, why am wasting anything for whom? So I remember one of the thing Baba, Eu me lembro, Brahma Baba used to like in all of Brahma his Baba these gostava, royal habits and eram os you know, hábitos and Baba would reais. say anything wrong you see anywhere, you Baba come and tell dizia, Baba. o que So você, for me in my life, o que it você was vir always errado, venha e diga a Baba. everyone. E eu nunca quis dizer Because I nada was taught de to give ninguém, blessings, I can't. porque eu aprendi a dar So bênçãos. after a little while, that sister went to Depois Baba de um pouco, and depois said, de um tempo, uma irmã foi até Baba I e said, but you contou, told isso me está once. acontecendo. Você já me disse uma vez, So Baba what do you disse. think second time? E ele perguntou, por que você está falando de novo? E isso então se torna um hábito. E eu nunca esqueço disso. Baba nunca gostou que se repetisse de novo, alguma coisa que tivesse acontecido. Então, eu aprendi de Brahma Baba isso. Eu não sou uma pessoa de sentar e fofocar. Eu mantinha para mim mesma e fazia o melhor que eu podia. Eu aprendi muito. Uma coisa, eu penso que o amor que tivemos, mesmo que existiu esse intervalo, eles tiveram Tapasya por 14 anos. E eu estava saindo da faculdade, são estilos diferentes, houve um intervalo muito grande. E eles, como ela diz, fazendo Tapasya por 14 anos. Então, dava para sentir esse intervalo. Dava para perceber que éramos diferentes e elas diferentes. Então, um dia sentamos com elas, com as cidades, e perguntamos como preencher esse intervalo. E era um compartilhar, porque elas não conheciam o mundo e elas não sabiam muitas coisas. Então foi uma troca, né? Elas contavam como participar do mundo e as cidades contavam sobre a Yagya. Quando estávamos em Bombay, a Dade disse, vamos todos nós nos sentar, conversar e ver como preencher esse intervalo, esse espaço que existiu. E ela repetiu. E gradualmente nos comprometemos, se não de outra forma, nos perguntávamos como podíamos fazer isso. Não havia outro jeito para estar também no mundo e no serviço conosco. Um relacionamento muito bonito foi formado. Não sei se é isso que você gostaria de ouvir, de saber. Isso era o que eu gostaria de ouvir. E eu sei que seu relacionamento com Brahma Baba era muito adorável, amoroso e de aprendizado. De uma forma, fez você assimilar muitas coisas que ele dizia, como seguir o pai. Você começou com as Dades e ter os dois mundos juntos, a Tapasya e o mundo moderno. O mundo delas e o mundo de vocês, o seu mundo. Aqueles que são jovens hoje, isso significaria. Os dois mundos juntos vieram para a sua vida
Mas com Brahma Baba, você era próxima das idades, aprendeu com elas, havia toda essa parceria com as idades. Mas quando Brahma Baba olhou para você e sabia que você seria um instrumento para certas coisas, você começou a servir pessoas de um nível profissional elevado, mas como uma mulher profissional, nos seus dias, você estava nessa versão de quem é quem, as mulheres profissionais na região asiática. Então você era algo muito extraordinário e Baba viu isso. Então ele disse a você: crie um museu. E você criou aquele museu. E ele disse para você: vai para Kashmir e abra um centro, Jammu Kashmir. E você foi. Então ele perguntou a você, alguém muito elevado, convidou o Baba como seu convidado em Delhi. Coisas aconteceram, a chuva veio. E sobre que cabeça e ombros ele colocou aquela responsabilidade? Um relacionamento entre você e Baba que tornou você tão especial. I think he must have Eu penso seen the part or que ele viu o meu today I really papel. feel Hoje eu happy, sinto, proud that me sinto Baba showed feliz that trust. que havia And algum tipo de I'm confiança. happy that he wanted us to be like heroes, Eu estou feliz porque ele queria que fôssemos como heróis, fazendo ou heroínas, fazendo coisas novas. E ele me chamava Mohini Mohan. Why are you calling me? Por que você está me chamando assim? Ela perguntava. Porque era criar, gerar coisas para a família. Eu era um instrumento, talvez, para fazer isso. Então, ele me chamava assim. Eu não sei. Eu nunca vi que eu tivesse algo especial, mas ao mesmo tempo eu me senti especial, com certeza. Mas a maneira como ele nos ensinou, pediu para fazer, nós viemos com a família toda e fomos capazes de servir a Yagya, como foi mencionado sobre o meu tio. E então conseguimos o primeiro caminhão, na Yagya o primeiro ônibus, diferentes coisas. Eu não sei o que ele viu, mas ele sempre disse que o serviço era muito importante. Então íamos nos feriados, nas férias para Caxemira e eu perguntava se eu podia ir com a minha família. Eu tinha mais ou menos 20 anos, 22, e aí ele disse, sim, você pode ir só se abrir um centro lá. Então, fomos, em vez de ir para diferentes lugares, em Srinagar aconteceram coisas muito interessantes. É toda aquela área. E depois eu vim de lá e fui para o exterior. Eu penso também que a educação, jornalismo, ciências políticas, Baba dizia que eu precisava saber, conhecer sobre o mundo. Para dar de que não era necessário, mas no nosso tempo, sim. Então, eu tinha que viajar e ir para conferências no leste, no oeste, e eu costumava ir e vir. O que ele foi capaz de ver em mim, de desempenhar o meu papel,
Talvez tenha sido isso que ele viu. He O meu used to papel. keep us very close. Ele nos mantinha muito próximos. This is Baba is thinking about world service. Then he will Baba call pensava sobre o Baba is serviço do thinking about mundo. world service. So he used to E call ele, us. e ele nos And there were some chamava, people who were nos there for telefonava. appointment for 3 days. They E never algumas called us pessoas again. estavam Why they are esperando always por in 3 Baba? dias. Why they are always in Baba's room? And it's to say Elas that estavam he sempre no called quarto de Baba. points and say, Ele nos chamava "Baba had algumas this thought." vezes e Yes, dizia: everyone Baba teve esse pensamento. E elas diziam: sim, vamos fazer isso. gets it done. I don't know, but it Ele, gets got done everything. ele With conseguia dedication. fazer Museum tudo in isso. Jaipur, then Teve after that Delhi. exposições, museus em Jaipur e Delhi. Said, okay, Vamos let's abrir do um Delhi. centro So na rua principal de Delhi. E elas diziam: Baba sim, kept Baba, saying, vamos "I am fazer the God." isso. É Baba Karankaravahar, ele é Deus, ele pode nos tornar But we can also instrumentos. be Nimit if there are certain Mas qualities. você também pode ser um instrumento se One você day tem in certas Calcutta, qualidades. Uma vez a Vyakti prize Bapdada, everyone used to get. naqueles And I encontros don't know whether pessoais you que remember, there were todos many tinham, VIPs then. existiam muitos VIPs que vinham. From Costa Rica. Then Alguém de the Costa guru, Rica very veio. famous one. Também havia um guru Then muito there was famoso. Robert Muller. There were E many Robert VIPs, Muller, VIPs. parece que eram 9 Political VIPs, went to também da área so política. Abhay Bardada said, E a "You Vyakti did this Bapdada service, disse: vocês but fizeram why muito you bom do it? serviço. Why you Mas, praise Baba, us?" se você faz, por que Baba você said, nos "You louva? become instrument, E Baba diz: but vocês se you tornam, are not vocês se aware tornam that um you are instrumento, instrument. mas And vocês Baba não makes you estão instrument for unlimited." conscientes de serem um I never instrumento. forget Então, that. Baba torna Because vocês um always instrumento. remember, I gave Eu talk to this sempre, one. I was instrument for this one. This porque all eu these posso things pensar: eu dei o curso para esse, tornei we know esse it's um Baba, but instrumento. still we say. Nós sabemos que é Baba, mas ainda If you dizemos go even assim: beyond that, se você for além disso, além dessa consciência, Baba diz, Baba tornará você um instrumento para tudo. Então, essas são bênçãos que Baba dava. Isso é muito interessante, eu sempre me lembro disso, mas ele é aquele que faz. Uma vez eu não podia viajar por causa da saúde. Aí Covid veio, tarde se foi e nós começamos essa conversa, bate-papo no final da tarde. Algumas de nós que ficávamos juntas e pensamos no Vyakti Parivar e agora completou 4 anos. Eu não posso viajar, mas todos podem se encontrar. Então, eu sempre penso que não é só Brahma Baba. Mesmo nosso relacionamento com Deus é se render e ser totalmente honesta. Quando as pessoas vêm e me dizem, Baba dá, você se torna digna e Baba usará você. Eu sempre falo isso para elas, para eles. Algumas coisas que acontecem, eu digo, fale para Baba primeiro. Baba é aquele que preenche. Baba é aquele que os torna instrumentos. Uma coisa no meu coração, eu sinto o amor de Brahma Baba. Ele amava todos. Você pode ouvir histórias de todos iguais, mas eu definitivamente me sentia muito especial com Brahma Baba. Mesmo agora, temos diferentes maneiras de trabalhar. Eu estava falando que tivemos todos os professores da Índia. O poder do silêncio e o poder do yoga. Não seja Raja e Tama, não misture. Tama é mais baixo. Permaneça sato, mais puro.
will happen. Muitas coisas acontecerão Even the obstacles can be removed. ou com o poder do... Mesmo obstáculos podem I ser removidos com o poder do yoga. even if I am Eu ainda sirvo dessa forma, mesmo estando aqui, issues come, porque todo dia alguns assuntos vêm. É uma organização muito this is what I grande feel this should be done. e eu sinto que é isso que deve ser feito. Este é o drama, Sakash, lembrar de Baba, dar Sakash e tudo estará ok. is now seeing that. Todos estão vendo isso agora. I don't get involved much because I have limited energy and I want Eu tenho uma to energia limitada e eu I don't quero want to usá-la. spend it anywhere. Eu não quero So that desperdiçá-la em qualquer I lugar. just say, well, this is my energy. I can hear your things this much and let's do yoga. And from Então, eu posso fazer assim, esse tanto, e agora vamos ter yoga. also be resolved. E assim a situação também é resolvida. Diferentes maneiras. Still with us, right? Baba está conosco And ainda. closing, Sister Mohini, E para to fechar, like you to duas coisas. Eu gostaria or take us into the depth of that que você when nos you levasse are às not aware that you profundidades are an disso, instrument. And de Baba quando was você mentioning não this está he then consciente de used ser um as instrumento. E Baba lhe usa como instrumento about that. e te usa como um But I'd instrumento like to ilimitado. Eu close gostaria de saber this, mais. that Estar when Baba mais woke you próxima up daquela last história, quando and Baba te acordou, Brahma Baba te acordou, because you depois have a very special relationship with Bap Dada, but do, especially with do Brahma Baba, temporal, because you were very young você when era you muito lost your especial. late father. And I think when you met Baba at 11 years old, Quando você encontrou Baba Baba filled com what 11 anos, Baba was, preencheu the void inside of you. So o he que was havia able internamente em você, porque você to perdeu seu one, pai muito cedo, your o seu Lokik pai father, Lokik. your spiritual father and your Alokik father in one. Você So, teve o seu pai I físico, wanted to a use Lokik that because espiritual em um holding só. your finger and taking you through that night storm is Ele connected segurava to seu that dedo love that you felt for Baba e passou of por a aquela sister, noite de as a daughter. tempestade, One thing also, como uma filha. just say it's not in this topic. Make everyone feel worthy. Make everyone feel Esse tema special, torne valuable, todos dignos, that's what que I eles se love sintam to do, especiais. and that's what Baba E isso did. é o que eu amo fazer e é o que Baba fez comigo. We were hosting one of the students from the center I was in Tinha um Delhi, estudante de um centro em Delhi, meteorological department, no- and they had these British houses. e eles tinham essas Big calças, lawns, big houses. eles tinham umas casas So muito he was there, grandes, and when e Baba ele estava said lá, there are e two Baba big houses veio, at e that tinham time, 2.000 50 pessoas em So now where they 1962, sit. So they e were onde sitting eles on sentariam? the lawns. Então And we eles opened estavam this, vendo and Baba um stayed lugar, 21 days. e Baba ficou 21 dias. There were many of us. Éramos muitos, So e nós there estávamos were tents. eh, hospedando. Come in buses in the morning. As pessoas vinham de ônibus de manhã, And a one mule, midnight it started raining. e uma And noite all the começou a lawns chover. wet, and if people E come, isso where will significava they que sit? ia estar tudo So molhado. myself and E onde eles se sentariam? later on my sister-in-law, Sundari, we both E were sleeping eu e a in the minha living room cunhada because estávamos all the rooms dormindo were given to Dadi na and sala, Baba. porque os quartos foram dados às Dades, a Baba, e nós estávamos sentados no chão, havia Both were there. móveis And I naquele lugar e nós estávamos ali. E aí nós dormimos e eu sentia a presença. so it was Baba. So E Baba então said, era Baba, e Baba disse, levante-se. Com a mão, Baba falou, Uto, que era para se levantar. and Baba hold my finger and Baba E said, Baba segurou meu "Took me dedo e outside." disse, me levou lá fora e disse, e filha, Where will they sit? Where will be the Murli? aonde vocês sentarão, onde será a mule? Thought that even before. So there Nós was a pensamos person isso such concrete, antes, you know.
tinha um lugar de concreto. We will try to see how to arrange that. Íamos ver como arranjar de So, estar ali. the way he hold my finger, E da maneira como ele segurou meu dedo, and e including mais Baba, idade para and then Kashmani, incluindo he Baba, showed me all the stock. eu era muito nova, mas me And mostraram see from o Peace Village. estoque. Vocês Maybe podem this ver o de Peace we ate this Village. weekend, but I already ordered everything, and Q State will be full for next retreat. Então, If we eat, then we need to fill it. So I've arranged it ela está like this. dizendo que o estoque vai acabando rápido por causa dos retiros, mas já logo ele é reposto. And Baba showed like this. Então, Baba I don't mostrou know isso. if he knew that one day I will have to Eu não sei se um dia, se ele pensou, sabia que um dia eu faria isso, teria esse papel também. Idade de encontrava com os engenheiros, encontrava com outras pessoas assim, e eu era tão jovem e Didi me trazia junto. Talvez eles soubessem que no futuro eu teria e nós teríamos que fazer essas coisas. E a águia não é nova para mim. Então eu vou, encontro todos os departamentos, falo com eles, vejo como posso ajudá-los para que tudo seja melhor e melhor. Nosso sistema de água agora está muito bom, a nossa higiene está melhor, porque vamos e conversamos e falamos que tem que melhorar. Mas tudo isso porque Baba ensinou como fazer. Então eu penso que toda essa coisa de responsabilidade, If it's my family, I will take responsibility. I tell people. But if it's Yagya, it's my family, right? a Yagi é a minha I take care of família, Yagya, minha but I grande take família. Eu tomo conta da Yagi, mas também tomo conta da família. Então o amor de Baba nos faz assim. Eu penso que ele prepara a gente para o que vamos fazer no futuro, no drama. Isso é o que eu sinto que ele me preparou. Niver me perguntou se eu poderia ajudar na Yagya, e eu disse, não, a minha saúde não é muito forte. Olha, a nossa saúde, a sua está melhor, ele disse. E eu percebi que é verdade. Ele é mais idoso, mas eu percebi que eu tinha aprendido tudo isso, que Baba pensou, que nada é novo, falou que nada é novo. Mantenha sua espiritualidade, mantenha seus princípios. Eles sempre me chamam de Lady de princípios, senhora de princípios. Quando nós perdemos os princípios, nós perdemos poder. Então, tentamos fazer o que os outros estão fazendo. O que Baba quer é que Baba nos dê especialidades. Ok? Essa é a história. Tem tantas histórias. Thank you, Sister Mohini. Part Gratidão, three Sistema tomorrow. Reino. Ready for Parte part 3 three? amanhã. Você está pronta para a parte 3? And thank you, Shireen, for Gratidão, holding the Shireen, space with por Azzy manter Talk. esse espaço. Yes, I'm really curious, Didi, Eu about estava the muito question curiosa sobre a Karshan asked, so I'm going to tune in pergunta tomorrow for sure, and please answer de it amanhã about the instrument sobre o the instrumento statement Avyak Bhattacharya made to you que about que a if you're Vyakti not aware Bhattacharya of being an falou instrument, then que you se will você não estiver consciente de Baba will ser make you um instrument for limited instrumento, Baba service. vai torná-la um instrumento para o serviço ilimitado. Thank you. Ela disse que a Shireen também tem essa qualidade. Vocês todos podem pensar sobre isso. Ok, um Shanti. Gratidão pelo seu tempo. Thank you. Gratidão. Om Shanti Avyakti Parivar.
Gratidão, Tid, Shrin, and Gayatri. Então, amanhã é um dia especial. Anote, existem alguns anúncios para amanhã. Amanhã é o dia do Global Bat. E eu me despeço aqui. Eu li a Murli no início. Gratidão. Boa noite. Abhyakt Murli, 21st of March, 1973. The practical life of the confluence age is worshipped in the form of a deity. So when will that happen? It is the praise of this time, and so it should exist at this time, should it not? Will you become like this in the golden age? There, everyone will be happy, and so who would say that a particular one is always happy? It would only be said at this time, would it not? Those who are not always happy would themselves say that a certain one is always happy. Are you such an image who is performing such actions in a practical way? You are smiling now as you are listening to this, that is, as you are realizing this. However, to what extent are you smiling? It is because you realize this that you are smiling. So in the same way, because of your realization and of checking your actions every day, when you're asked anything, you can instantly give a reply. At present, you still have to think whether to raise your hand or not. Why do you not raise your hand with intoxication? Why do you have to hesitate? What is the reason for this? So in the same way, when anyone comes in front of you, put your perfect form into practice, not just into words, but into practice. When they go in front of your non-living images, they consider those to be elevated and very easily consider themselves to be degraded sinners. In 1 second, they're able to have a vision of themselves. The image doesn't tell them that they're degraded, but they themselves have a vision. In the same way, those who come in front of you should experience for themselves the difference between what you are and what they are. You have to create this stage, do you not? When will you have this stage? Will it be when the course of knowledge finishes? It is now the revised course. Is it being revised in theory or in practice? The course should also be completed in a practical form, should it not? Or will the practical form be visible when the revised course finishes? What do you think? Are you waiting for this? Do you think that when the time comes, everything will be all right? When did you have this class? In order to intensify your efforts, do you create plans according to your capacity? Or will you continue to move along as you receive ready-made plans? Bab-Dada always sees that the Madhuban Nivasis are a sample in front of everyone. To be continued. Om Shanti.